Você jura que já não sente mais nada. Disse isso com firmeza, com os olhos fixos em qualquer ponto que não seja o meu. Goiás, News, notícias. Sem mais delongas, vamos para a notícia. Mas quando a noite chega quando o silêncio toma conta do quarto, e a cama parece grande demais, é ali que a verdade se revela. Porque não é fácil enganar a madrugada. Ela escancara tudo, e no meio da escuridão, é você tentando dormir, mas o sono se recusa. Ele se levanta, se vai, te deixa sozinho com pensamentos que você jurou ter esquecido. Aquele telefone antigo, pendurado na parede lembra. Ele já não toca mais, mas é como se cada vez que você olha para ele, ele gritasse tudo aquilo que você deixou de dizer. É nesse momento que você entende: a saudade não precisa fazer barulho. Ela só precisa estar ali presente, gelada, do lado do travesseiro. Você aperta os olhos, muda de posição, se vira de lado, deita de costas, tenta se distrair com qualquer notificação no celular, mas nada adianta. Porque não é o corpo que está com insônia, é o coração. A cada lembrança, a cada imagem que passa pela mente, você sente como se estivesse sendo acordado por algo que nem chegou a dormir. Aquela foto antiga, aquele perfume no travesseiro, aquela mania irritante de deixar a luz do corredor acesa, tudo volta, tudo pesa. E o peito? Esse insiste em apertar quando não devia. É como se algo dentro de você gritasse: você ainda sente sim, mas você se cala. Porque fingir virou escudo, e admitir virou fraqueza. A solidão não é só ausência de alguém, é presença de tudo aquilo que um dia te fez feliz e hoje te faz falta. E por mais que você tente preencher esse vazio com novos hábitos, novas pessoas, novos caminhos, tem algo que não muda a memória. Ela aparece sem pedir licença, na fila do supermercado, no cheiro de um café, numa música que toca no rádio. E nesse instante, você volta no tempo, volta para aquele abraço, volta para aquela cama em que o amor parecia eterno. Mas agora tudo é frio, gelado, como a ponta do lençol que nunca esquenta, como o travesseiro do lado esquerdo que não afunda mais. E o pior é que, mesmo assim, você ainda tenta disfarçar, diz para todo mundo que está bem, que nas fotos posta frases de superação, mas à noite a verdade volta. Você tenta fugir, coloca uma série para rodar, mexe no celular até o carregador gritar por socorro, mas no fundo, sabe que nada disso tapa o buraco que ficou. E nesse exato segundo, tem um silêncio tão alto aí dentro que chega a doer. Porque quando a gente perde alguém que amava, o que fica não é só a ausência, é a bagunça que ela deixa, é o eco de tudo que foi dito, e principalmente, de tudo que nunca foi. Então, por mais que você jure que não sente mais nada, por mais que finja, por mais que negue, a verdade aparece na madrugada. Ela bate forte, como aquele choro que a gente engole porque não quer parecer fraco. Mas ser forte, nesse caso, não é esconder, é admitir, é entender que sentir não é retroceder, é parte do processo. E enquanto você insistir em negar, vai continuar acordando nessa cama fria, tentando convencer o coração de algo que ele nunca acreditou que acabou. Mas ele sabe, você sabe, e no fundo, até o silêncio sabe que ainda não acabou. E se ainda resta alguma dúvida, deixa eu te perguntar: quantas vezes você acordou no meio da noite com o coração acelerado, como se tivesse levado um susto, mas não havia barulho algum? Porque às vezes o que acorda a gente não é o som, é a ausência dele, é aquele silêncio cortante que te lembra de tudo que já foi barulho, conversa, riso, planos sussurrados no escuro. Hoje, esse mesmo quarto que um dia foi testemunha de amor, virou o cenário do seu maior conflito interno. É ali que mora o peso de tudo que você tenta esconder até de si mesmo. E ouvinte, se você já sentiu isso, se você já deitou tentando dormir com o corpo cansado, mas com a alma inquieta, então você sabe: esquecer alguém não é um botão, é uma batalha, e não se ganha ela de um dia para o outro. Você pode ter dito para todo mundo que superou, pode até ter bloqueado o número, apagado as fotos, doado as roupas que deixaram na sua casa, mas o que você faz com o cheiro que ainda está impregnado nas memórias, com a sensação de uma presença que não está mais ali, mas que ainda pesa como se estivesse? Tem coisa que a gente não consegue arrancar nem com força, porque não é física, é emocional, está entranhada em cada gesto automático, em cada lugar que antes era dividido por dois e hoje parece grande demais para uma pessoa só. Então, não se culpe por ainda sentir, não se julgue por ainda lembrar, porque às vezes, lembrar é só o que resta para quem viveu algo verdadeiro. E presta atenção nisso, ouvinte: às vezes, o fim não acontece quando a pessoa vai embora. Ele acontece muito depois, quando você para de se perguntar se ela vai voltar, quando você começa a olhar para frente, mesmo tropeçando nos quecos do que sobrou. E nesse momento,
Você não precisa de conselhos rasos ou frases prontas de superação. Você precisa entender que a dor também é parte do amor, que sentir saudade é natural, que não há fraqueza nenhuma em ainda sonhar com alguém que você amou de verdade. O problema não está em sentir, o problema está em se perder tentando fingir que não sente. Então, se hoje você se deitou e mais uma vez o sono fugiu, se o travesseiro virou o conselheiro mudo das suas lágrimas silenciosas, se saiba, você não está só. Tem muita gente tentando se refazer do que sobrou de uma história. Muita gente tentando apagar uma memória que insiste em reescrever sozinha todos os dias. Mas calma, dor também passa, e você vai aprender a dormir de novo, sem precisar fingir. Vai aprender a ocupar esse espaço vazio com amor próprio, com novos sorrisos, com paz. Por quê? Por mais que pareça impossível agora, até o coração mais partido aprende a bater em outro ritmo. E quando isso acontecer, você vai entender o que era insônia. Era só o coração tentando te ensinar a se curar. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também, Mercado Livre, Amazon. Link logo abaixo da descrição. Boas compras. Ouvinte, escuta com atenção porque agora a gente vai fundo. Tem uma hora na vida em que não dá mais pra fugir da dor. Você pode correr o quanto quiser, se distrair, ocupar a mente com 1000 tarefas, sair por aí sorrindo pra todo mundo, mas quando deita a cabeça no travesseiro, quando a luz se apaga e o mundo lá fora silencia, é aí que o seu mundo grita. E esse grito não é de som, é de lembrança. É aquele tipo de memória que vem como avalanche, que te prende no passado mesmo que você esteja tentando se agarrar ao presente. E sabe qual é a parte mais cruel disso tudo? É que quem te fez sentir isso talvez já tenha seguido em frente. Talvez esteja dormindo tranquilo enquanto você trava uma guerra com o travesseiro. Você jura que esqueceu, mas por que ainda sonha com o que já devia ter terminado? Por que ainda tem medo de encontrar aquela pessoa por acaso na rua? Por que ainda se pega stalkeando nas redes, mesmo depois de prometer que nunca mais ia fazer isso? Porque esquecer não é racional, é emocional, é um processo, um luto invisível que ninguém vê, mas que arrasta sua alma toda noite. E por mais que o tempo ajude, ele não faz milagre sozinho. É preciso enfrentar, sentar diante do espelho e perguntar a si mesmo por que ainda dói. E às vezes a resposta vem em lágrimas, às vezes, nem vem, mas o simples ato de encarar esse vazio já é o começo da cura. Porque o que mata não é a saudade, é o silêncio que você faz para fingir que ela não existe. E se você está ouvindo isso agora, saiba, você não é fraco. Fraco é quem sente e finge que não sente. Forte é quem encara a própria dor de frente, quem aceita que a ausência machuca, que o amor não correspondido sangra, que o fim deixa cicatriz, mas essa mesma cicatriz que, um dia, vai te lembrar que você sobreviveu, que você passou por tudo isso e ainda assim seguiu em frente. Porque no fundo, cada noite mal dormida, cada lágrima escondida no travesseiro, está te moldando, está te tornando alguém mais consciente, mais maduro, mais preparado para amar de novo. Não agora, não amanhã, mas no tempo certo, quando o coração parar de resistir e aprender a se permitir. O importante, ouvinte, é entender que tudo isso é parte de algo maior, que ninguém sai ileso de um grande amor. Ou a gente fica com quem ama ou fica com as marcas que ele deixou. E está tudo bem, porque até as feridas mais profundas um dia viram lembranças. E quando você conseguir olhar para trás sem doer, aí sim você vai saber que superou. Mas até lá, respeita o seu tempo. Respeita a sua dor, não apressa a cura, porque toda noite difícil carrega uma lição. Toda madrugada em claro está te ensinando a ser mais forte, mesmo que você não perceba. Você vai se levantar, você vai dormir em paz de novo, mas até esse dia chegar, saiba, sentir é parte do caminho, e você está no caminho certo. Agora, ouvinte, presta bem atenção no que eu vou te dizer, porque isso não é só desabafo, é quase um grito de verdade que precisa ecoar dentro de você. Existe uma palavra que define tudo isso que você sente, mas ninguém tem coragem de dizer: luto. Sim, luto, porque quando alguém vai embora da sua vida, não importa se morreu ou se decidiu seguir outro caminho, o sentimento que fica é o mesmo. A dor da ausência, o nó na garganta, a sensação de que um pedaço seu foi arrancado à força, e isso tudo é luto emocional. E o mais cruel desse tipo de luto é que ninguém te manda flores, ninguém te abraça no velório, ninguém reconhece a sua dor, porque ela é invisível, silenciosa, mas, ao mesmo tempo, devastadora. Ela te consome por dentro enquanto o mundo continua girando,
como se nada tivesse acontecido, mas aconteceu, e só você sabe o quanto doeu. E sabe por que é tão difícil superar? Porque você não está chorando só pela pessoa que foi embora. Você está chorando pelos planos que ficaram pela metade, pelas promessas que não se cumpriram, pela rotina que virou vazio, por aquele café da manhã que hoje é solitário, por aquela risada que agora é lembrança. Você está de luto por uma vida que você imaginou e que simplesmente desmoronou. E ninguém te preparou para isso. Ninguém te ensinou a lidar com a ausência de alguém que ainda está vivo, que ainda respira mas já não respira ao seu lado. Isso é brutal. É um tipo de dor que não dá para medir, só sentir. E sentir dói. Dói fundo, dói calado. Mas ouve isso aqui, você não precisa se envergonhar por ainda sentir. Não precisa se esconder para chorar. Porque a cura não nasce da negação, ela nasce da aceitação. E aceitar não é desistir do que foi bom, é reconhecer que foi intenso, foi verdadeiro, mas que acabou. E que, agora, o que te resta é se reconstruir, pedaço por pedaço, com calma, com compaixão por si mesmo. Porque, no fim das contas, o coração é como um vaso quebrado, ele pode até colar de novo mas jamais será o mesmo. E isso não é ruim. Isso é evolução, é crescimento, é maturidade emocional. Então, para encerrar essa conversa profunda que tivemos aqui, fica uma verdade negociável, você vai sobreviver a isso. Pode parecer que não agora, pode parecer que o mundo perdeu a cor, mas um dia, sem perceber, você vai acordar e não vai mais doer tanto, vai lembrar sem chorar, vai ouvir aquela música sem desmoronar, vai passar pelos lugares sem se perder por dentro. E nesse dia, você vai entender tudo isso que te fez sofrer, também te ensinou a ser mais forte. E isso é poder, isso é renascimento. E você, ouvinte, está apenas no meio da travessia. Então segue, um passo por vez, porque, apesar de tudo, a vida continua, e ela ainda tem muita coisa linda reservada para você. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários, e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!